Jesus disse em Marcos capítulo de número 13, versos 7, 8 e 10. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Vivemos numa época caótica, onde nações têm se levantado contra nações. Existe a iminência de reino levantar contra reinos. Vemos as fomes, as pestes, os terremotos. Todos são sinais que o Senhor dizia que anunciaria o início das dores. Ligamos a televisão e aparentemente a Bíblia Sagrada está sendo cada vez mais e mais atual do que nunca. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, sobre estes sinais. Marcos, capítulo de número 13, também apontava para estes fatos que estão acontecendo. Interessante que nós agora estamos finalizando o mês de fevereiro do ano de 2022. E em época de pandemia, em época de crise, em época que ouvimos falar de rumores de guerra, em época que nós percebemos terremotos, enchentes, fome e miséria. O povo está como a própria palavra do Senhor diz, como nos tempos de Noé, desapercebidos. Os sinais estão à nossa frente. Jesus disse que tais coisas antecederiam a sua segunda vinda. E nós observamos que todos estes fatos são reais. Nós agora vemos um ataque de nação contra nação. A Rússia, que é um país fortemente conhecido mundialmente, agora está atacando a Ucrânia. Não somente nesta fase, mas nós também percebemos que existem reino contra reino. Eu gosto de fazer a associação do reino de Israel, que era um reino único, mas quando ele se dividiu, ficou sendo parte do reino do norte e reino do sul. Também a China, ela era unificada, mas devido à guerra chinesa, que finalizou ali por volta de 1949, vemos que o reino da China, ou seja, a República da China, ela se dividiu em duas. Se dividiu em República da China e República Popular da China. Então nós temos o que nós hoje conhecemos como China e hoje nós conhecemos Taiwan. E essas duas nações, esses dois reinos sempre tiveram intrigas, porque enquanto a China hoje ela é um país comunista, Taiwan é um país nacionalista. E interessante que enquanto o mundo está focado agora sobre os conflitos entre Ucrânia e Rússia, nação contra nação, esses dois reinos ainda têm intriga. A presidente de Taiwan disse que os sobrevoos do reino da China sobre este país poderia acarretar em sérias consequências. E o que a palavra do Senhor tem a falar sobre isso? A Bíblia diz que rumores de guerra aconteceriam, guerras aconteceriam, mas ainda não é o fim. Fomes aconteceriam, terremotos em vários lugares, pestes. Nós passamos e vemos agora a questão da pandemia, ainda estamos em fase de uma praga que assolou todas as nações no mundo. E o que nós vemos agora no Brasil, atualmente, fevereiro, carnaval. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022. Está me lembrando a questão de Noé, nos tempos de Noé. Os sinais, Noé pregoando sobre o sinal que o Senhor faria. E agora, neste exato momento, enquanto está sendo gravada esta mensagem, muitos estão desapercebidos. Não somente no mundo secular, mas também no meio da igreja. Estão como a igreja de Laodiceia, não está quente, não está nem fria, mas está morna. Estes sinais que acontecem no globo, também ele desperta a nós, igreja do Senhor, para voltarmos a face ao Senhor em oração.
Eu queria que os irmãos entendessem que Jesus disse que apesar desses fatos não iniciarem o princípio das dores, eu quero falar que Jesus disse aqui no versículo de número 10 que era necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações. E muitos me perguntaram, pastor, na época da pandemia do Covid-19, qual foi a soberania de Deus nesta época? A resposta é, através da pregação do evangelho. Eu sei que ninguém se agrada, muito menos eu creio também que Deus, o nosso Deus amoroso, não se agradava das consequências que aconteciam por causa da pandemia. Deus, ele nunca se alegrou. Não era este o propósito de Deus para a comunidade. Mas desta fase fez com que muitas pessoas pegassem um aparelho celular e começassem a gravar mensagens. Isso me mostra que o evangelho foi pregado do ano de 2020 a 2021 de uma forma tamanha. E eu falo, por exemplo próprio, que aqui no Brasil eu ouvia pregações do exterior. E da mesma forma que a minha igreja, onde eu congrego, demais amigos pegavam um aparelho celular, faziam transmissões e o globo terrestre acompanhavam aqueles cultos. O que isso quer dizer? O evangelho tem sido anunciado. E aproveitando ainda essa fase da guerra e rumor de guerra, as guerras não acontecerão como aconteceram na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial, onde as tropas de infantaria lutavam entre si frente a frente no campo de batalha. A tendência de hoje é a guerra eletrônica, a guerra cibernética, guerras biológicas, guerras químicas, que acontecem e têm acontecido mais e mais a cada dia. Eu vejo sobre isso também mais um propósito do cumprimento da palavra do Senhor. Por exemplo, quando se inicia uma guerra, uma nação, a primeira coisa que ela quer fazer é cortar a comunicação. A Rússia fez isso. A Rússia, de início, ela atacou uma das companhias de comunicação na Ucrânia. A Ucrânia, então, pede socorro a um homem, Elon Musk. Elon Musk é um homem que tem tentado e estudado há alguns anos sobre o lançamento de alguns satélites na sua empresa chamada SpaceX. E a SpaceX, esta empresa de Elon Musk, ela tem uma peculiaridade. Ela, com o lançamento desses satélites numa órbita menor, chamada de baixa órbita, objetiva a chamada de internet de baixa latência. Enquanto a média de distância dos satélites com a Terra dá cerca de 35 mil quilômetros, este visionário agora tende a colocar satélites a cerca de 550 quilômetros da face do globo terrestre. O que isso vai gerar como consequência? Uma internet mais rápida, uma internet que em todo o globo vai ter esse acesso, vai se ter também comunicações mais rápidas, e eu já vejo também mais uma vez o evangelho sendo pregado a toda a nação. E enquanto o mundo está agora, neste momento, no seu bel prazer, vivenciando os prazeres da carne, enquanto alguns da igreja estão desapercebidos, outros estão discutindo entre si para saber se é agora a grande tribulação, é agora o princípio das dores, se a visão pré-milenista, se a visão amilenista, a visão pós-milenista na escatologia estão certas. Eu quero fazer um alerta para vocês. Devemos nós estarmos prontos para toda hora. Por quê? Nós não sabemos em que dia e em que hora que o nosso Senhor há de voltar. Mas estes sinais estão cada vez mais e mais apontando para que a qualquer momento ele vem buscar a sua igreja. Nós, como igrejas, devemos estar sempre orando em busca do Senhor, buscando uma vida em santidade, porque a qualquer momento ele há de buscar a sua igreja. Com isso, nós vemos que o que tem acontecido na face da terra são apenas coisas que foram preditas, profetizadas por Jesus. Sobre isto, muitos estão desapercebidos, como nos dias de Noé. Nós vemos que o que tem acontecido com a Rússia e a Ucrânia, Taiwan e China, podem acabar, e assim eu peço a Deus, porque nós, como servos do Senhor, não queremos guerra, e nós sempre queremos que Deus esteja abençoando as nações, e nós oramos por todas elas, assim como eu tenho orado.
Mas uma coisa que eu queria despertar para a igreja é, enquanto muitos estão preocupados com a escatologia, eu te pergunto, como anda a sua vida cristã? Enquanto muitos estão preocupados com, será que agora o Senhor Jesus vai buscar toda a igreja, enquanto que ele tem buscado pessoalmente, individualmente? Por exemplo, na própria guerra, muitos pensam que as baixas deveriam ser grandes, não importa. Se uma vida foi ceifada, deveríamos nós nos entristecermos por cada uma delas. E mais, a trombeta do Senhor pode até não estar sendo tocada coletivamente, mas ela tem sido tocada individualmente. Em certa feita, eu estava numa vigília numa igreja e quando eu olhei para o relógio, estava chegando a meia-noite. Enquanto aquele culto acontecia, estávamos ali naquele momento de louvor, adoração, ouvindo a palavra do Senhor. De repente, enquanto eu olhava para o relógio e via que estava chegando a meia-noite, o Espírito Santo falou no meu ouvido, meia-noite, e Mateus 25, me trazendo à memória a parábola das 10 virgens. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, eis que o noivo vem. E o Espírito Santo me perguntou, se essa meia-noite espiritual acontecesse agora, o que você faria? Lembrando sobre uma das linhas teológicas sobre escatologia pré-milenista, eu entendendo que haveria uma segunda chance para voltar ao Evangelho, para voltar à minha vida em oração, para buscar, eu respondi ao Senhor, Senhor, eu dedicarei minha vida em oração de uma forma sobrenatural. Senhor, eu iria anunciar o Evangelho a todo mundo, pegaria meu celular, não teria medo de fazer vídeos e encaminhar para pessoas, ou mandar áudio para outros ouvintes. Senhor, se o Senhor me desse essa segunda chance, eu faria valer a pena esta segunda chance. E o Espírito Santo na hora me faz uma pergunta, que também está fazendo agora a você neste momento. Por que você não faz agora? Por que deixar para depois? Às vezes nós estamos pensando que o arrebatamento deve ser coletivo, mas enquanto o Senhor já sabe o dia da sua vida, e Ele está às portas do seu arrebatamento individual, da busca simplesmente por você ou por algum amigo. Estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias conta a partir da vinda do Senhor Jesus na sua primeira vinda, onde que foram relatados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as cartas paulinas e as cartas gerais. Vemos que todos os fatos já têm se concretizado. Vemos que a qualquer momento o Senhor Jesus há de resgatar a sua igreja. E você, está preparado? Falta apenas uma coisa que eu e você temos a obrigação de fazer, que é anunciar o Evangelho. E talvez você possa me dizer, mas pastor, eu sou muito tímido. Eu fico sem graça de anunciar o Evangelho, eu fico meio sem jeito. E eu te digo, por que você não pega esta mensagem agora e compartilha com seus amigos? Compartilha com pessoas crentes ou até mesmo descrentes. Por que não seja você o canal de bênção? Estamos nos últimos dias e a coisa que o Senhor há de cobrar dos seus filhos é a omissão. Não seja omisso. Eu sou o pastor Leandro Almeida. Eu peço que você se inscreva neste canal, ative as notificações para receber novas mensagens e curta esse vídeo para o YouTube entender a relevância desses tipos de assuntos. E pregue o Evangelho, meu querido. Seja um canal de bênção sobre a vida de outros irmãos. Eu ainda peço a você que você viva uma vida de busca em oração. Estamos chegando os últimos dias. Os sinais estão sendo anunciados. E você, está preparado? Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo seja bênção para você, seja uma bênção para a sua família e que a graça do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.